de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 63, Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá, os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras. Ou antes, porei 2, porque um nasceu do outro, a não ser que ambos formem 2 metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara tio Cosme. Anda lá, meu rapaz! Volta-me, papa! Ah, por que não cumprir esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar. Ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só. Tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele, de si mesmo, a deu. O Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismo era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu com as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora. Eu relancei os olhos pela rua. Estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca, dos nuncas, poderás saber a energia e obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada, consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas. Nada, dos nadas, veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite e dei mal às lições daquele dia. Capítulo 64.
uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não a havendo mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de Mata-Cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que, aliás, não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse. Donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos e ver se continua, pela noite velha, o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela. Os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio e donde os fazia sair com suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que não ama a política e ainda menos a política internacional, fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo o mais da minha história e suas pessoas. Capítulo 65. A dissimulação. Chegou o sábado. Chegaram outros sábados. E eu acabei afeiçoando-me à vida nova. Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também,
e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu. Mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa. Você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu, e eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo. Calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje, não fique aqui mais tempo. Vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você muito tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso, mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo. Mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados. E este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi às 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, se me doía alguma coisa e se dormia bem, tudo que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima! E você, Capitu? Interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua, que estava na sala com ela. Você não acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu, cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas e os dias em casa dela foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe por palavras encobertas que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separarmos mais e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isto mesmo
Devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e, ao mesmo tempo, gozar toda a liberdade anterior e construir, tranquilos, o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que ouvi no dia seguinte ao almoço. Minha mãe dizendo a tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa, contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera: pois a mim, quem me há de casar há de ser o padre Mentinho. Eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça. José Dias não dessorriu. Só prima Justina é que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer, mas comi mal. Estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada e, logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda esta gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!